depois é ela que... Isso. Meu nome é Ana Beatriz, eu sou estagiária da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça e sou estudante de Direito da UNB. E acho que, principalmente por isso, até na hora do cochicho com minha outra colega da UNB também, uma grande preocupação foi pensar essa formação mais sensível dos juristas, né? Em que medida a gente pode fazer alguma coisa com isso. Atualmente, assim, na verdade, há alguns anos, vem sendo discutido dentro da faculdade um novo projeto político-pedagógico que se pretende proporcionar para o estudante mais opções e sair desse ensino tão pragmático que a gente acaba observando. E além disso, o que eu acho muito importante destacar como uma forma do estudante de direito se sensibilizar mesmo é o papel da extensão universitária, que é você sair, se deslocar efetivamente da universidade, ter contato com a comunidade, para enxergar que as questões jurídicas relevantes não estão só nas decisões judiciais, não estão só nos livros, não estão só nas leis, mas sim que o direito está acontecendo independente do judiciário mesmo, né? Enfim, enquanto extensionista do movimento feminista também, eu sinto que é possível, assim, que essa sensibilização que tantos colegas colocaram, ela é complicada, mas que é possível, sabe, que todo mundo busque mais isso, assim, principalmente tendo essa iniciativa de sair mesmo da universidade para ver as coisas acontecerem. O senhor está inscrito, só para relembrar, temos mais 8 inscrições. Peço para que as pessoas sejam bem objetivas e as inscrições estão encerradas, depois volta para o professor. Bom. Depois, só um minuto depois dela, que o Joel, que eu consigo ler o crachá dele. Então. Bom dia, meu nome é Maia Lu, eu sou da Assessoria de Cooperação Social da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca, da Fiocruz, sou lá do Rio de Janeiro. A cooperação social ela vem buscando uma aproximação maior com as pautas do movimento social no Brasil, né, especificamente mais no Rio de Janeiro, onde a gente está. E um ponto que eu queria levantar são os limites em relação à participação das populações na reivindicação dos seus direitos relacionados à questão da cultura de violência, dos grupos de extermínio e a impunidade predominante no país, relacionado a isso, né? Para falar sobre isso, eu vou citar um acontecimento recente que aconteceu a partir da Cúpula dos Povos, onde a Fiocruz realizou uma parceria junto com a SEBS e a Brasco, que são associações de saúde coletiva brasileiras, né? Realizou uma tenda com a participação de diversos movimentos sociais, discutindo várias pautas de reivindicação, né, coletivas. E uma dessas pautas foi a destruição da Baía de Guanabara. Está dando um chiado aqui, né? A destruição da Baía de Guanabara em prol do desenvolvimento petroquímico que está acontecendo na Bahia, e que vem destruindo, por exemplo, a pesca artesanal, que tem mais de 23 mil famílias que vivem, né, da pesca artesanal, e o avanço desse desenvolvimento petroquímico ele vem tirando os locais, e assim, aonde tem aumentando zonas de exclusão da pesca. Então, onde tem indústria petrolífera, cada vez menos, onde passam os dutos das empresas, cada vez mais a atividade da pesca é proibida. Então, a gente fez um debate lá sobre isso, dando visibilidade com várias entidades, inclusive uma que era a Associação de Homens e Mulheres do Mar. 4 dias depois desse debate, 2 desses pescadores foram encontrados assassinados, com os pés e as mãos amarrados, jogados dentro da Baía de Guanabara. E quer dizer, isso são grupos de extermínio que são contratados por grandes corporações e que dão aquela resposta para o movimento social. Vocês querem reivindicar seus direitos? Essa é a resposta. Então, assim, na verdade...
Isso é só um exemplo de uma questão que acontece o tempo todo no Brasil, né? Essa denúncia, a reflexão, né? A visibilidade, ela causa esses perigos também. Na verdade, como que o governo e o Estado ele pode aperfeiçoar canais de dar conta de como as grandes corporações, porque na verdade não é nem a questão do Estado, no caso são grandes corporações que vêm calar os movimentos sociais, né? Então como que o Estado ele pode garantir, efetivar, como contribuir mais para garantir que os movimentos sociais realmente possam pautar suas reivindicações, né? E um outro ponto que eu queria levantar também é como que a gente pode garantir de forma mais efetiva que as deliberações que partem dessas inúmeras conferências que a gente faz no Brasil e que tem a participação de grandes movimentos sociais e tudo, que a gente conversa, mas não temos instrumentos jurídicos capazes realmente de garantir que os gestores nos municípios, nos estados, eles tenham que implementar as deliberações que saem das conferências. Então, eu acho que esse é um outro ponto que a gente tem que avançar, porque a gente avançou em ouvir a população, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda não avançou nessa garantia. Por exemplo, eu cito a Conferência de Saúde, Conferência Nacional de Saúde, que é contra a expansão do Sistema Único de Saúde através da privatização do sistema, que é a forma jurídica das organizações sociais. E o que a gente mais vê aí no Brasil, em todos os municípios, é a expansão do Sistema Único de Saúde através do instrumento jurídico de organizações sociais. Então, é só um exemplo, mas que é de uma questão maior. Cadê o outro microfone? Tinham dois, estavam... Ah, tá. Aqui era o colega que estava aqui, ele saiu. Ela está inscrito. Ela... Bom, eu sou Raquel, eu sou estagiária da Secretaria Nacional de Relações Políticas e Sociais, trabalho com a equipe do Wagner. E, assim, foi bem explicitado aqui, através da fala do professor, os defeitos da questão do Poder Judiciário, né, nessa relação, né? E isso não é um problema único do Judiciário, a gente sabe disso, nós somos, a maioria aqui, representante do Executivo, temos nossas limitações como gestores e tudo mais. E também, assim, eu sou estudante de Ciência Política, também da Universidade de Brasília, e a gente vê também uma limitação incrível na questão do Legislativo com relação à representação. Tipo, a partir do momento que você anda no Congresso Nacional e você vê de 513 deputados que estão lá, você vê 2 negros, você vê pouquíssimas mulheres, você vê, tipo, pouquíssima representação mesmo do que é o nosso país, do que é a nossa população, a gente vê que isso também é um problema. E esse problema também, eu falo agora como militante do movimento feminista na universidade, é um problema do movimento sociais também como um todo. Eu falo isso porque, assim, eu como movimento feminista, que eu milito há 3 anos, que também corresponde aos 3 anos que eu tenho de universidade. Ou seja, antes de eu entrar na universidade, eu não tinha conhecimento do que era isso, entendeu? E eu acho, uma crítica minha que eu faço ao movimento feminista e luto contra isso também, é que o movimento feminista tende a ser um pouco apático em relação a participar dessas arenas, entendeu? Então, é um movimento que, infelizmente, ele ainda permeia e faz discussões riquíssimas, discussões, assim, fantásticas nesse sentido, só que dentro da academia. Eles não têm... A gente acaba pecando um pouco na questão de levar isso para fora, levar isso para a população, levar isso para os entes de governo que podem atender as nossas demandas. E, assim, eu queria saber, né, mais questionar assim, um pouco o que o governo pode fazer para chegar nesses movimentos e falar, ó, nós temos o instrumento X, o instrumento Y, o instrumento Z, e vocês precisam se apropriar desses instrumentos, entendeu? De colocar a mão nesses instrumentos e falar assim, a gente tem que levar a nossa discussão para uma arena política, discutir e tentar colocar em prática tudo aquilo que a gente demanda. Obrigada. Manuel. Bom dia a todos, eu sou o Manuel aqui da Secretaria-Geral também. Minha fala vai ser muito rápida, porque eu já fui privilegiado aqui pelo Gabriel, pelo Arthur e por outros colegas que me antecederam. E ouvir o professor Antônio aqui renova uma coisa que tem dentro da gente, que é a utopia. Ver alguém falar com a propriedade que o senhor falou aqui sobre algumas questões, sobre a resistência
do judiciário e de como ela se procede, isso, tempos atrás, era uma utopia. Então, é uma utopia que se tornou realidade. E que deve ser propagada mais e mais, porque é o grande problema que a gente percebe na relação de garantias de direitos de grupos e pessoas por conta de um preconceito que existe, que é muito forte. E por que esse preconceito existe? Aí entra a parte do executivo. Eu acho que, como já foi dito antes, nós temos de ter uma reforma profunda na educação, né? Eu acho que o currículo, desde a pré-escola, passando pelo ensino fundamental, ensino médio e universidades, deve constar no currículo, cada um na sua medida, o que é democracia, os direitos sociais e o direito à participação cidadã na formulação de políticas públicas, na formação da legislatura e, por que não, como se escolher um bom representante para os parlamentos, né? Então, a minha fala com relação ao preconceito, porque a gente tem advogados que seguem a mesma linha, dentistas, médicos. Se você for observar, o médico casa com médica, o dentista com dentista e o advogado com advogada, porque eles chegam no nível superior ainda com a cabeça vazia, e ali começa a ser inserido aquele modo de vida, aquele modo de atuação. Portanto, eu acho que a educação, desde o básico, deve ser inserida essas 3 matérias para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais igualitária e que pense mais no coletivo. Muito obrigado. Só acabando aqui, perdi minha lista. Ele aqui, já estão encerradas as inscrições. Ele aqui, depois quem está com outro microfone, ele ali no fundo, tá? É o próximo. Tá inscrito. Posso? Bom dia, meu nome é Caio, eu também sou da Secretaria-Geral. A minha pergunta é ampla no sentido que envolve o setor judiciário, o executivo, o legislativo. E é mais uma colocação, uma reflexão. Os movimentos sociais e os representantes da sociedade civil vêm sendo inseridos no processo de discussão, de informação, de divulgação desse tipo de democratização no executivo, no legislativo, no judiciário. Mas eu vejo que esse processo de democratização é muito mais informativo, de divulgar, legitimatório e realmente uma democratização de um processo decisório na qual a participação dos movimentos sociais entra nesse núcleo duro de um Estado. Isso ainda é muito deficiente. E aí eu posso citar as questões de um núcleo duro, segurança pública, segurança e defesa nacional, ou o setor energético. A colega falou do problema da saúde, das demandas feitas pelos representantes da sociedade civil, não chegam nas instâncias decisórias. E eu gostaria que, qual é a percepção de vocês? Isso é bom? Esse processo de informação, divulgação e discussão precede o processo decisório? Ou isso acaba atrapalhando quando a gente diz que está tendo essa democratização? Ela vem acontecendo, mas é preciso avançarmos nessa questão. Enfim, como vocês e como os participantes aqui veem essa colocação? Obrigado. São as últimas 3 contribuições. Ele ali no fundo já está com o microfone. O próximo é ali. E o senhor aqui. E por último o João. Bom dia, meu nome é Jaime Camargo, eu trabalho na coordenação de Educação e Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos. Eu sou formado em Direito também, professor, e só quero começar falando da questão da formação, por conta que semana passada eu tive em Porto Alegre, que é da onde eu sou natural, e eu fui defender meu mestrado em Filosofia, e eu fiz o mestrado em Filosofia porque eu não aguentava mais o locus jurídico lá. Mesmo os professores que foram muito bons, assim, lá tem um núcleo de direito alternativo muito forte, tem a 5ª Câmara no Tribunal de Justiça, o senhor deve conhecer, tem coisas muito boas, assim, profissionais muito
democráticos dentro do universo jurídico, mas mesmo essas pessoas mais à esquerda, vamos colocar, nomeá-las dessa forma, lá dentro de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, ainda reproduzem um patriarcalismo feudal dentro das faculdades de direito. Só os filhos dos filhos dos filhos têm acesso, inclusive academicamente falando, aos programas de pós-graduação e conseguem desenvolver a sua formação de uma forma eficaz assim, e ter acesso exatamente a essa questão. Eu queria colocar que o senhor falou... Oi? Aqui também é assim, está dizendo o colega aqui. Então, é um problema geral mesmo, né? O senhor falou muito da questão, né, usou como exemplo que os movimentos sociais ficam na porta do fórum e são olhados pela janela, né? Eu me lembrei de uma situação que aconteceu agora, no começo do ano, em janeiro, quando teve o Fórum Social Mundial lá em Porto Alegre. Teve a caminhada que desce a Borges de Medeiros, né, e ela passa em frente ao Tribunal de Justiça. E as grades do Tribunal de Justiça foram fechadas, né, enquanto estava passando a caminhada, né? E eu acho que esse é um reflexo bem grande desse distanciamento que há entre o judiciário e os movimentos sociais. Então eu queria, a partir desse pequeno contexto, dessa questão da relação dos movimentos sociais com o judiciário, lhe colocar como o Ministério Público tem se posicionado, e eu sei que, e aí talvez o Ministério Público no âmbito mais geral, assim, porque lá no Rio Grande do Sul havia uma crítica, estava se fazendo uma crítica muito grande, assim, a questão da criminalização dos movimentos sociais, que tinha que estava derivando muito da atuação do Ministério Público, muito agindo, né, nesse horizonte assim, de criminalizar os movimentos sociais. Acho que faço questão até de dizer, isso também estava muito forte, assim, a governadora passada, a governadora Ieda, fez um governo na gestão da segurança pública lamentável, assim, ela colocou um sujeito lá que era o Coronel Mendes, que era o próprio direito penal do inimigo para ser secretário de segurança, então colaborou muito, assim, para reforçar esse imaginário, assim, de muita violência contra esses movimentos sociais. Eu queria saber, no âmbito mais geral, ou de repente lá no estado de São Paulo, como o Ministério Público tem se posicionado nessa questão da criminalização dos movimentos sociais. Rapidamente vou concluir com outras duas questões que eu queria que o senhor abordasse. No texto, e o Silvino falaram, o Silvino quando comentou o texto, a questão de uma despolitização assim, crescente tal, dos movimentos sociais, e não só dos movimentos sociais, os sujeitos estão um pouco menos engajados, assim, e eu queria, não sei se o senhor concorda com essa relação que eu vou estabelecer, é isso que eu queria que o senhor comentasse, se essa nova classe média, ela acaba gerando, ela acaba ficando muito voltada para o consumo, desenvolvendo um consumismo muito grande. O consumismo tem como base o individualismo, e o individualismo faz com que o sujeito olhe só para si e não consiga olhar para o contexto político e histórico no qual ele está vivenciando. Então, gera todo esse distanciamento das pessoas com relação à construção de uma democracia mais direta. E a última questão, até na esteira do que o Manuel falou, a questão da educação em direitos humanos. Eu queria que o senhor comentasse algo nesse sentido, porque eu imagino que essa crise do ensino do direito, por conta de todos esses aspectos que o senhor falou e que eu rapidamente mencionei aqui, se ela não começa lá atrás, na educação formal, na educação, no ensino médio, no ensino fundamental, se não deveria se ter uma preparação, né, com, por exemplo, educação no trânsito, é algo que tem que começar lá na base. Aí tu reduz o número de vítimas do trânsito, reduz o número de violência do trânsito. Então, são questões que eu acho que tem que ser trabalhadas desde a base. Eu queria que o senhor colocasse também a importância, né, e alguns aspectos com relação a isso. Obrigado. Obrigada. Aqui desse lado, já está com o microfone. Em seguida aqui, tá? Bom dia. Meu nome é Paulo. Eu sou de um povo indígena, povo Pancararu de Pernambuco. Sou advogado e atualmente trabalho como ouvidor da FUNAI. Foram feitos diversos comentários, então vou fazer esse breve comentário a partir da visão indígena. Digamos, se o país fosse uma sociedade com uma única cultura, não tivesse povos indígenas, a gente já vê que já seria problemático na distribuição da justiça. E ainda se pensando no país que tem mais de 220 povos, que falam mais de 180 línguas e que tem compreensões bastante diferentes
da sociedade nacional. Então, se o Poder Judiciário mal compreende a realidade da qual ele faz parte, vamos pensar em relação aos povos indígenas, como é que é, né? Então, esse é um breve comentário. A outra questão é que, a partir de uma visão indígena, é importante que todos os setores do Estado estejam preparados para lidar com essa diversidade cultural. Aí, professor, não sei como é que o direito alternativo vem abordando assim, a questão academicamente do pluralismo jurídico, do pluralismo cultural. Eu sei que essa linha é uma linha do direito alternativo muito próximo, que compreende a defesa dos direitos dos povos indígenas, mas e só para fazer o comentário que é importante que todo o setor do Estado esteja preparados para lidar com a questão indígena, porque, normalmente, quando os indígenas chegam até o poder público, aí é muito comum as pessoas se esquivarem de dizer que a questão do índio é uma questão da FUNAI, né? Quando, se temos um Ministério da Cultura que trata da cultura no país, é importante que inclua os indígenas. O Ministério da Educação, enfim, todos os setores, porque o indígena é um cidadão. Mas eu só queria concluir dizendo que, a partir da minha experiência como ouvidor, é fundamental que o Estado se fortaleça para prestar um serviço competente. A gente vê que, mesmo na própria instituição que eu trabalho, ainda precisa de uma estrutura melhor. Quando recorremos à Polícia Federal, também é necessário que a Polícia Federal seja fortalecida para poder defender os direitos dos índios. Então, que o Estado seja suficientemente forte e capaz para atender às demandas e seja também leve para respeitar o direito do cidadão. Então, eu concluo aqui agradecendo pela sua fala e quero parabenizar os organizadores do evento. Obrigado. Oswaldo Lourenço, presidente do Sindicato Nacional da Central Geral dos Trabalhadores do Brasil. No início deste ato, que é muito importante, os representantes da Secretaria, os que expuseram aí que muitas coisas dependem do tipo da democracia em que vivemos. Muitos desses problemas aqui levantados dependem também do sistema social em que vivemos. Então, nós precisamos entender e também estudar e fazer comparações na história de nosso país, quais momentos nós tivemos na sua história de grandeza, de participação do povo, de uma melhor ou pior democracia, sem contar com as lutas primitivas das nossas lutas de libertação deste país, gloriosas, com a grande maioria de negros e participação de índios. Nós podemos fazer também uma pequena comparação, o tempo é curto, mas de alguns fatos depois de uma outra ditadura, que foi a ditadura Vargas, e depois que Vargas assumiu como presidente, eleito pelo povo, e depois do governo João Goulart. As reformas de bases, o próprio desenvolvimento industrial, na época de Vargas, foi feito através de um capitalismo de Estado. Não foi feito através de um capitalismo particular, porque não existia capitalistas. Então, elas eram de caráter popular, elas eram do patrimônio do povo. Qualquer trabalhador que trabalha numa indústria, como é, por exemplo, a grande Petrobras, também, que foi outra conquista daquela época, ele tem orgulho de trabalhar nessa empresa, porque ela significa um pedaço do Brasil. As riquezas que é produzida é para a nação. É diferente do que é
hoje, inclusive, que tem um panorama um tanto diferente. Então, nós podemos ver as reformas de base, todas elas eram de cunho nacional, cunho nacionalista, patrióticas. Inclusive, uma reforma agrária já sendo instituída através de rios desse país. E quando começou, então, a querer enfrentar os que se dizem donos do mundo, que foi o controle da remessa de lucros, aí o golpe se deu. E a esquadra lá, que eu era dirigente sindical, da época do 40, do Grande Porto de Santos, onde eu nasci, que é o maior porto da América Latina, onde tinha um movimento operário bravo, o movimento operário bom. Nós tínhamos 152 sindicatos de todas a Baixada Santista, que criamos um órgão chamado Fórum Sindical Debates, quando ele se reunia para examinar, junto com todos os sindicatos, qualquer problema que houvesse em qualquer área dos trabalhadores e daqueles trabalhadores e funcionários públicos, etc. Então, hoje, por exemplo, nós temos uma democracia, depois dessa ditadura que houve, que lá, por exemplo, na terra, que era dirigente sindical ainda do Porto, que invadiram, quebraram, invadindo sindicatos, prendendo e matando dirigentes sindicais. Isso foi o que se deu. Mas hoje nós temos a maravilha que foi uma das mais avançadas Constituições de 88. Muita coisa daquilo que foi discutido, que foi acertado, que teve uma participação grande do povo, dos sindicatos, hoje não está sendo mais cumprida. Já foi modificada. Nós tínhamos lá nessa Constituição criada, ainda está uma parte, uma coisa que nenhum país do mundo tinha, que era um capítulo inteiro da Seguridade Social. É aquilo que mais tem em favor do povo, que é a área da Previdência, a área da saúde e da assistência social. E lá diz ainda a Constituição, que ela é de caráter universal e democrática. Nem ela é aplicada de caráter universal, nem democrática. Porque houve mudanças. Essas mudanças todas contra os direitos que o povo brasileiro conquistou, comparecendo nessa Câmara, nesse Senado, diuturnamente para essa conquista. Então, eu acho que nós temos responsabilidade, o setor social, os sindicatos, as centrais, sem mobilização, sem o povo, demonstrando que o povo que garantiu que assumisse o João Goulart, senão ele não tinha assumido, porque o golpe estava sendo preparado. Sem a manifestação do povo, nós podemos fazer com toda a boa vontade que está querendo esse governo, nós não vamos conseguir ser vitoriosos. Em muitos casos levantado aqui, inclusive muito bem levantado pelo representante do patrimônio público, que eu tenho uma filha também dessa área, e diz como é difícil, como é para se aplicar justiça nesse país. Então, para nós chegarmos a uma democracia, nós precisamos que o povo seja mobilizado. Nós assumimos, a classe operária praticamente assumiu a direção do país. Então, nós precisamos saber restabelecer os direitos de alguns, inclusive, todos eles que foram conquistados no passado, como as leis trabalhistas, como o próprio 13º e outras tantas, e que, às vezes, não são aplicadas pela justiça, porque a justiça não foi feita para a democracia que queremos,
foi feito para uma elite que rouba, faz o que bem entende e não vai para a cadeia. Muito obrigado. A última contribuição, a gente volta para a mesa. Bem, bom dia, eu vou usar o modelo Magela aqui de falar. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Joel, eu sou assistente do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional e venho trazer uma contribuição lá da ponta, né? Embora uma empresa vinculada ao governo federal, mas nós estamos, assim, digamos, fora do eixo aqui, estamos mais no contato direto com a ponta. Eu quero aproveitar aqui um gancho da fala do Wagner já, né? Nós que viemos dos movimentos. Em 99, na Escola Sul da CUT, nós já discutimos o efeito de ganhar o poder, Wagner. Porque nós primeiro, os movimentos sociais eram de contestação, de negação, e depois nós partimos para a ocupação, por assim dizer, né? Vamos ganhar o poder e vamos fazer a transformação por dentro, aquela transformação que nós tanto queremos, vamos assumir o compromisso de fazê-la. E já em 99, nós já pegávamos o modelo exatamente do Rio Grande do Sul. Ganhamos a prefeitura e você vai lá e faz um rapa nos movimentos sociais para levar os companheiros para fazer a transformação, né? Ganhamos o governo do Estado, aí faz um rapa naquele pessoal que tem a experiência da prefeitura, leva para o governo do Estado e a prefeitura faz outro rapa nos movimentos sociais. E o que aconteceu? Perdemos os movimentos sociais, porque a disputa ideológica está estabelecida. Quando a nossa estratégia foi descoberta, né, o que eles fizeram? Foram lá e ganharam os movimentos sindicais. Nós começamos a perder sindicatos, os movimentos de associações de moradores foram cooptados e nós perdemos a nossa base, perdemos o município, perdemos o Estado. Então esperamos ter o aprendizado. Com o governo federal não foi diferente. O que tem de gaúcho aqui em Brasília é uma coisa impressionante, né? Exatamente, né, Zeca? Exatamente, né? Resultado, fruto dessa construção, dessa capacitação, né, do pessoal que vem dos movimentos sociais. Eu vou trazer a experiência nossa em Itaipu. Eu era dirigente do sindicato até 2004. Final de 2003, né, a nossa diretora financeira, com uma releitura da missão da empresa, o pessoal fala em ampliação, não houve ampliação, houve uma reinterpretação, né, do tratado e da missão da empresa, porque para modificar teríamos que conversar com o Paraguai também. A Itaipu expandiu a sua atuação. Continuamos preocupados com a geração de energia elétrica, mas também vamos cuidar do desenvolvimento regional, que era uma missão determinada pelo governo federal. Foi para isso que a gente chegou ao poder, para operar essa transformação. E eu, como tinha algum acúmulo, né, dos movimentos, seja de sindicato, seja de conselhos, essas coisas todas, né, fui convidado pela então diretora financeira, né, a hoje ministra da Gleice Hoffmann, para coordenar essa implantação desses programas. Na segunda semana fui chamado no sindicato, porque eu tinha deixado de ser liberado em 2002, para ser questionado como que eu tinha virado a casaca, né? Se eu era dirigente sindical, como que eu vou cooperar, né, com a direção da empresa. Então, para você ver aquilo que o Wagner colocava, às vezes o nó que dá na cabeça do pessoal, dos movimentos, se ele não faz uma reflexão, se não tem espaço como esse para debate, para reflexão, para compartilharmos as experiências, às vezes a gente cai nessas armadilhas, nessas contradições. E o que eu coloquei foi o seguinte, meu amigo, eu não sou instrumento do sindicato, eu me aparelhei do sindicato, porque o que eu fiz aqui enquanto dirigente sindical foi a defesa das coisas nas quais eu acredito. E vou me aparelhar de Itaipu agora para fazer isso numa dimensão um pouco maior. E essa é a lógica. E o que eu vou fazer lá não é nada diferente do que eu fazia no sindicato, em apoio, né, às diretrizes, e nós fazemos tudo, obviamente, na lógica de fortalecer as políticas públicas e nas diretrizes das pastas do governo federal. Então, é essa a lógica, essa proposição. E aí, para restringir, porque eu teria coisa para falar aqui 3 dias, né, de tudo que foi dito, mas para ficar restrito aqui é o primeiro tópico. E os movimentos sociais hoje, né? Na mesma forma, em negociações de acordo coletivo, eu ouvi diretor da empresa, nomeado pelo presidente Lula à época, né, numa reunião da diretoria, vendo a pauta da direção e no impasse que estava a negociação, dizer, vamos arrebentar com esses caras, vamos mostrar para eles. Aí eu olhei e falei, escuta, o diretor que está dizendo isso é aquele nomeado pelo presidente da República, que foi eleito, tendo como
né, base, como sustentação do seu governo, os movimentos sociais, dentre eles o movimento sindical? É isso que eu estou ouvindo aqui? Né? Aí faz aquele silêncio, aí o Samek chamou a conversa e reorientou. Então, qual que é o desafio do movimento social hoje? Como que ele dialoga, né? E aí é o desafio da Secretaria-Geral aqui, como que dialoga com o movimento social? Como que você não nega a história desse governo que está aqui em nome de um processo todo de construção e de transformação, e como que você não perde o movimento social? Como que ele mantém a sua bandeira içada, como que ele se mantém legítimo para representar essa população que, como já foi dito e que está no texto, tem uma lógica individualista consumista. Mas é na lógica do interesse individual que, de alguma forma, contemplando esses interesses, você traz ele para as organizações coletivas. Então, acho que esses são os grandes desafios, né? E pegando a fala do professor Antônio, tem uma experiência já da época de conselho, os movimentos sociais devem e têm esse canal, né, de participação pelos conselhos em todas as políticas públicas. E lá em Foz do Iguaçu, enquanto presidente do Conselho Municipal de Saúde, lá no final da década de 90, eu fiz uma provocação. Porque quando a coisa não funciona, o que o Conselho faz? Senta e chora, né? E aí faz um apelo para o Ministério Público, que você chega na sala do promotor, lá ao menos no canto da parede, assim, porque não tem mais armário e mesa que caiba, né, as pilhas de processos que precisa dar encaminhamento. Aí eu fiz uma provocação. Falei, se o Conselho é criado por lei para fazer a defesa do interesse coletivo, ajudar na gestão, já que tem caráter deliberativo e coisa e tal, eu fiz uma provocação no Judiciário e o Judiciário acatou. O Conselho é criado por lei, nomeado por decreto, regulado por decreto, tudo, então ele não tem personalidade jurídica, ele é vinculado ao poder público. Mas em função das suas funções, da que ele se propõe, ele tem personalidade judiciária e pode, em nome próprio, propor uma ação. E eu propus um mandado de segurança para que o secretário nos desse essas informações e essa tese foi acatada. Então, se o movimento for esclarecido, for bem organizado, né, e eu tenho a formação acadêmica tradicional, viu, aquela que todo mundo critica, mas a questão não é a formação, é o que você faz com a formação que você recebe. Eu tive o primeiro contato com o professor José Geraldo em 94, em Foz do Iguaçu, na conferência da Ordem dos Advogados, né, com direito achado nas ruas, e com o professor Volkmer, também, de Santa Catarina, e um grande movimento do direito alternativo do Rio Grande do Sul. Então, a sua formação é tradicional, mas e a sua, eu diria assim, a sua concepção pessoal? Aí você trabalha a sua formação e dá o encaminhamento que você entende adequado. Podemos, é importante transformar, é necessário transformar, mas podemos, com o tradicional, fazer, né, operar essas transformações e fazer as coisas diferentes. Para essa seria só. Obrigado. Obrigada. Agradecer as excelentes contribuições até agora. Vão dar ótimos subsídios para a finalização do seminário do professor Antônio. Já volta. Eu queria fazer só um breve comentário. Eu já tinha mencionado com o professor, e isso foi tratado por várias pessoas aqui, que é o papel do ator do direito na garantia de interlocução do movimento social e fortalecimento do movimento social. O Adilson mencionou o poder do OAB, o Zeca a questão corporativa, o Arturo justamente o papel do advogado e também a relação dos estudantes de direito, o Marcel falou da reforma do judiciário, o papel do executivo nisso, então acho que são pontos importantes para a gente trazer à tona. E o Jair falou da questão da educação de direitos humanos desde a base até os currículos escolares, os currículos da faculdade. Uma das questões que eu já tinha colocado ao professor antes é a questão da marginalização e da criminalização do próprio advogado que atua com o movimento social. Vocês sabem que a OAB proíbe a advocacia pro bono, proíbe a advocacia de graça. Então, o advogado está impedido de advogar de graça para movimento social, porque o argumento é de captação de clientes entre a questão de direito econômico, né? Concorrência desleal, porque afinal o seu preço é muito mais baixo que o dos outros advogados.
Então, o advogado que atua junto ao movimento social para fortalecer a força jurídica do movimento social, que o professor fala, de criar um sujeito de direito coletivo para pleitear nas contendas judiciais, o próprio advogado também tem impedimentos, não só na sua formação, desde a base, na faculdade, mas também na própria liberdade de atuação profissional. Então, esse era apenas um comentário que eu queria completar e voltar para a gente também discutir e ampliar essa questão, qual é o papel do executivo nisso, não só do judiciário, mas também qual é o papel do executivo nisso e na garantia de interlocução institucional dos movimentos sociais com o governo. Queria passar a palavra para o Silvino fazer o seu último comentário e depois o professor encerra o nosso seminário hoje. Na verdade, as questões, primeiro, são questões de debate e reflexão de todos nós. Não é, grande parte delas não é uma questão de, bom, nós temos resposta para as questões, né? Mas é um debate e é esse o sentido mesmo que a gente quer dar para esses seminários, os próximos 2 também, né? Um debate entre nós mesmos que estamos no governo e fundamentalmente quem estamos no governo, né? E para poder trocar ideias, trocar experiências, enfim, aprofundar o debate. E começar a criar, dentro do possível, uma visão comum de ações, de iniciativa, de pensamento e assim por diante. A outra coisa é Dilma, né? Se eu entendi bem o nome, é Dilma, né? Tem um companheiro, o William está aí, né, do Monades, né? Poderia dar uma conversada depois. Tem um movimento nacional nesta área dos atingidos por desastres naturais. Tem um companheiro William aí que está acompanhando isso aqui enquanto secretaria-geral. Não sei se você está sabendo disso, tem relação com esse movimento, e tem outras pessoas de outras áreas do governo também que estão envolvidos nisso e assim por diante. Portanto, há uma articulação aí com o apoio do governo para pensar isso, como também as outras questões que foram levantadas aí dos movimentos aí relativos a outras obras, tipo Copa, Olimpíadas, que também tem um acompanhamento aqui do governo, e nós estamos fazendo o esforço também de fazer com que a gente consiga chegar na frente, vamos dizer, antes dos problemas, para fazer um esforço, né? Porque nem sempre é possível, né? Mas, de qualquer maneira, há uma preocupação aqui de várias áreas do governo, inclusive aqui também da Secretaria-Geral, nesse sentido. Agradecer muito profundamente a presença e o debate e tudo mais de vocês aqui, né? E vamos dar continuidade a 11 de outubro, todo mundo já convidado, né? E esqueci de falar no começo, já vou lembrar agora, antes de esquecer de novo, a gente vai distribuir um certificado para todo mundo, mas quem esteve pelo menos em 2 dos 3 encontros, né? Para dar um reforço aí para a presença nos próximos 2 também, né? Quem estiver pelo menos 2 dos 3, a gente vai dar um certificado de presença que sempre ajuda muitas vezes a muita gente. Professor Antônio Machado. Bom, eu agradeço muito as intervenções, as perguntas, todas impressionantes, né? Tanto em quantidade quanto qualidade, o que obrigaria a fazer aqui, não outra intervenção. Hein? Mas inúmeras outras intervenções aí. A ansiedade é grande de poder contemplar tudo. Eu vou fazer uma coisa meio em bloco, né? Tentar expor algumas ideias aí. Depois, sem querer atropelar a dinâmica aí, mas se alguém quiser replicar, não se sentir contemplado com alguma resposta, porque eu tinha vontade de responder uma por uma. Mas, olha, aqui daria umas 20 palestras, né? Cada uma delas é um tema instigante, né, e importante, né? Mas eu agradeço, sobretudo, pelo fato de que a gente lá na academia, às vezes, fica também muito fechado e não dialoga sempre, né, com o público externo. Então, essas intervenções servem para ir dizendo, o caminho, as inquietações, os problemas são por aqui. E eu fico particularmente, me sinto reconfortado, porque vejo que nós temos preocupações comuns, preocupações
coincidentes e que revela que então a gente não está desviando tanto lá na reflexão acadêmica, né, que há um risco grande desses desvios e do insulamento também na academia, né. Eu começaria levantando essa questão da formação jurídica, porque eu vejo que várias perguntas aqui passaram por esse tema, por esse problema, né. Os intervenientes falaram em mudança de grade, em mudança de paradigma, em jurista supostamente neutro, em formação de estudante, em mudança de projeto político-pedagógico do ensino jurídico, a importância da extensão, né? Se o problema não estaria nos currículos, etc. Tudo isso acho que a gente pode abordar de uma única tacada, né? Eu penso que, de fato, há um problema muito grande na nossa cultura jurídica, na formação jurídica. Agora há pouco eu vinha dizendo, olha, é uma formação essencialmente formalista, essencialmente burocrática, muito cartorial e, portanto, pouco sensível ao ambiente sócio-histórico, político, onde o direito deve ser interpretado e aplicado. Ou dito por outras palavras, nós sabemos até razoavelmente interpretar textos de lei e até aplicá-los, mas sabemos muito mal quais são os resultados dessa aplicação e quais os objetivos que nós estamos perseguindo e a quem nós estamos servindo. Muitas vezes o jurista se transforma nesse inocente útil, justamente porque ele fica bem treinado no esquema de interpretar e aplicar a lei, mas muito mal treinado no esquema de saber o que é que se está produzindo, o que é que se está realizando com esse modelo de interpretação e aplicação da lei. Há, portanto, um trabalho aí enormemente alienado. Ainda essa semana, por coincidência, eu conversava com uma defensora pública que estava muito angustiada. Ela dizia assim para mim, olha, eu hoje fiz 5 audiências criminais, 5 réus, pobres, negros e jovens. Para o judiciário, isso não existe. O que existe é fulano de tal cometeu este crime e, portanto, deve ser submetido a esta pena e ponto final. Esta visão do todo, do coletivo, daquilo que a teoria dialética chama de a totalidade, ela se perde no judiciário. Só quem está do lado desta, digamos assim, dessa guerra justa, né, que é a defesa, então, dos pobres, do discriminado, etc., é que é capaz de fazer esta associação, essa articulação entre o momento singular de um crime com a totalidade da criminalidade, ou seja, quem que está cometendo o crime neste momento? E por que está cometendo o crime? Então, são as pessoas oriundas das classes subalternizadas. Nós podemos pensar, meio spencerianamente ou darwinianamente, essas pessoas já têm o gene da degenerescência social, estão, portanto, naturalmente inclinadas para a violência e a prática de crime, ou nós temos um modelo de organização social e de produção e desenvolvimento que é criminógeno e que leva essas classes subalternizadas à prática de crime. Então, uma questão estrutural como esta e uma questão macroscópica como esta só é possível se você tiver um raciocínio que a gente chama de dialético, ou seja, entender o singular inserido no todo. Com o que você entende o singular, entende o todo. Uma coisa depende da outra. E o judiciário, como eu disse, ele fragmenta, ele trivializa, ele banaliza, e essas coisas desaparecem. E isto tem muito a ver com a nossa formação jurídica, que é uma formação jurídica individualista, privatística e egoística. Ou seja, essencialmente liberal. E isto é um grande problema. Mudança de currículo, mudança de projeto pedagógico. Bem, é preciso lembrar que nós acabamos de travar um debate de mais de 20 anos, em que a OAB teve até um papel importante para a mudança da estrutura curricular ou das diretrizes básicas do ensino jurídico no país. Mudou-se disciplinas, grade curricular, conteúdos programáticos, até mudança de bibliografia, etc., etc.,
no sentido de uma formação jurídica mais interdisciplinar, mais humanística, mais enciclopédica, portanto mais crítica, mais politizada. Isto tudo foi feito no âmbito do ensino jurídico, um trabalho importante do MEC e da OAB. E qual o resultado? O resultado foi que as faculdades de Direito continuaram produzindo juristas tecnicistas, despolitizados, cegos ou cegados para a realidade sócio-histórica vigente. Quer dizer, eu posso dizer, numa imagem assim meio vulgar, foi um tiro no pé, ou um tiro que saiu para trás. Ou seja, nós mudamos grades, mudamos projetos pedagógicos e não mudamos a filosofia do ensino jurídico. Não mudamos a cultura jurídica. Por quê? Deve haver muitas explicações. Eu acho que há uma estrutural e que até, em algum sentido, toca na questão que alguns levantaram, dizendo, olha, a nossa educação de base tem que ser mudada. Acho que foi ele e outro também. A educação tem que ser mudada desde a base. Concordo. Porém, é preciso lembrar o seguinte, isto é uma afirmação do Carlos Marx. O que faz a consciência, e também a ciência, portanto, e o saber, é a realidade material. São as condições materiais, são as condições sociais. Não é a consciência que faz as condições sociais. Quer dizer, a nossa ciência, desde o primário, é uma ciência burguesa. E, por ser assim, como que ela é? Ela é idealista, ela é contemplativa. Ou seja, não há uma relação efetiva entre o sujeito que conhece, ou seja, o homem, e o objeto que ele está conhecendo. Essa relação é distanciada, ela é separada, ela não está dialeticamente unida. Por isso que o nosso conhecimento é contemplativo, idealista, distanciado. O objeto que nós conhecemos está lá. O sujeito que conhece está aqui. E é isso que nós reproduzimos desde a base até no ensino universitário. Portanto, eu estou proclamando, a ciência burguesa, e seja a ciência do mundo natural, seja a ciência da história ou do mundo humano, e aí, então, a biologia, a medicina, que você lembrou, a física, a química, etc., seja a história, a antropologia, a economia, a sociologia, o direito. Esta ciência é uma ciência essencialmente contemplativa ou idealista, não interventiva, ou seja, os cientistas não mudam a realidade. Eles não se envolvem com ela. Não há, portanto, uma ação do saber sobre o ser social. Ser e consciência continuam separados. Isso é uma questão fundamental, estrutural, nem sempre muito bem percebida, mas que eu acho que explica por que nós mudamos na superfície, mudamos grades e conceitos e projetos, etc., e continuamos produzindo o mesmo resultado. Ou seja, a ciência burguesa é feita para não mudar nada. E, portanto, este é um problema estrutural. Aflige qualquer campo do saber e, sobretudo, o direito. Por que eu digo sobretudo o direito? Porque o direito é a expressão reificada da base estrutural da sociedade, ou seja, ele está na superestrutura e ele é assim como se fosse uma coisa natural, como o rio que corre para o mar, como a árvore que nasceu ali do lado. Ele tinha que ser assim, ele não pode ser diferente. E, portanto, ele tem que ser reproduzido e ensinado assim. E na sociedade burguesa estratificada, o direito tende a funcionar mais, ou quase que exclusivamente, como instrumento de manutenção da ordem, de repressão e de controle, muito menos como instrumento de mudança, de transformação e de emancipação do homem. Portanto, o direito é instrumentalizado, o direito, e aí se entende os juristas e o sistema de justiça, para a manutenção do status quo. Esta concepção do direito como instrumento da mudança, da transformação, da democracia, da inclusão e da emancipação, da libertação humana, portanto, para usar uma expressão que é tão cara a um professor, tão caro aos brasileiros, que era o professor Roberto Lira Filho, o direito como uma somatória de libertações é uma disquisição irracional, é uma utopia irrealizável, é algo que só se passa na cabeça dos visionários, confinados no campo acadêmico, e que, portanto, não tem nenhuma inserção na realidade. Isso é o que se diz. Ou seja, então o direito deve ser assim mesmo, esta promessa vã, esta ilusão no mau sentido da palavra, ou seja, no sentido de que somos todos iguais perante a lei.
O salário mínimo dá para atender todas as necessidades do trabalhador, de moradia, educação, vestuário, saúde, etc, etc. Com quanto? R$600 não dê. Com quanto sejamos profundamente desiguais na realidade social. Mas o direito cumpre esse papel mistificador de ocultar as desigualdades, de ocultar as exclusões e de legitimar um sistema que é injusto. Portanto, no limite, o direito acaba cumprindo um papel de injustiça. E os juristas não estão dispostos a reconhecer essas contradições da realidade e menos ainda estariam dispostos a enfrentá-las. Por quê? Porque o projeto pedagógico dos cursos superiores em geral é um projeto privatístico e egoístico, ou seja, os indivíduos vão para a universidade para ganhar um diploma, ocupar um lugar ao sol, ganhar a vida, o tal vencer na vida, sem mudar nada. Ou seja, a universidade tem sido um subsistema do mercado, ela tem produzido ferramentas que fazem o mercado funcionar e não ferramentas que queiram mudar, liderar, transformar, problematizar, questionar o mercado. Esse é um problema do quê? Dos projetos pedagógicos da universidade sendo definidos de fora para dentro, sem a participação popular. Aí eu volto ao que o Zeca falou. Se eu peço para o juiz para entrar, o presidente da Associação Comercial Industrial de Ribeirão Preto, naquela audiência do fórum, ele teria entrado? Claro que sim, e para ocupar lugar de honra. Por quê? Porque é um representante da burguesia. Burguesia que tem no direito a sua expressão ideológica e reificada, ou seja, coisificada. O direito é uma coisa naturalmente burguês. E, portanto, ele é um representante do quê? Da ordem vigente, assim como é o juiz. Então, se o juiz é representante da norma, aqueles despoderados que estavam lá embaixo, batendo lata, são representantes da infração. Se o juiz e o presidente da ACI é representante da cultura, o movimento social que estava lá embaixo fazendo barulho, batendo lata, é representante da barbárie. De modo que não teriam naturalmente o assento ali naquela audiência oficial da justiça. Porque o papel da justiça é manter a ordem, manter a cultura, combater a barbárie, combater a baderna, por isso que os movimentos sociais são identificados com a anarquia, com a anomia, com a baderna, com a desordem, e fazem isto até criminalmente. Veja que o Ministério Público tem sido zero e vezeiro, aí entra em outra questão, já passando lá pelo Rio Grande do Sul, que é um Estado que deu um movimento importante, prático jurídico, jurídico prático, que foi o movimento de direito alternativo, tão bem representado lá pelos desembargadores Hamilton Bueno de Carvalho, Rui Portanova e outros. Tem um Ministério Público, que a meu ver, claro, é uma opinião pessoal, eu estou aqui, inclusive, para ser rebatido, o Ministério Público altamente reacionário. Sim, não por acaso, é um dos Ministérios Públicos mais, digamos assim, com perdão da expressão meio transgressora, mais tarado no sentido de criminalizar os movimentos sociais. Sim. Isso. Hein? Compete com o Ministério Público e o Judiciário de São Paulo, que talvez sejam os mais reacionários da federação, não há dúvida. Agora, aí voltando para uma outra pergunta que levantaram, e qual é o posicionamento do Ministério Público? Foi o Marcel. O posicionamento do Ministério Público é um posicionamento contraditório, como é a realidade, enfim. Você tem o Ministério Público defendendo e patrocinando demandas legítimas, politicamente defensáveis e até progressistas, por que não? Eu queria lembrar um episódio sem cabotismo nenhum, né? Eu fiz muito pouco para isso, mas é sempre importante lembrar. Nós fizemos a reforma agrária no coração do agronegócio em Ribeirão Preto. O assentamento Mário Lago foi feito debaixo ou na frente das armas da polícia, que, sem cabotismo nenhum, eu vou apenas dar assim, um exemplo prático. Certamente que em outros momentos devo ter tido atuações mais reacionárias e conservadoras e equivocadas, por que não? Somos assim, somos contraditórios. Mas o assentamento só foi garantido quando, lá no campo, na frente da polícia, eu ficava segurando a polícia, enquanto um colega do Ministério Público também estava no gabinete de um desembargador em São Paulo, segurando o processo até que o presidente Lula
por meio do INCRA, tivesse mandado por fax uma declaração de que aquela terra era terra prioritária para fins de reforma agrária, e com aquilo suspendemos a liminar de reintegração, a polícia voltou para casa e eles estão lá. São 130 famílias lá no Mário Lago. Quer dizer, vitória, eu considero, do movimento social, que não entrou também no fórum. Eu estava no gabinete do juiz e correndo para o campo. E o meu colega estava no gabinete do desembargador. Mas o movimento social estava lá no campo, ou seja, na rua, na luta. Porque lá no judiciário não ia entrar jamais. Eu precisei dizer, olha, tem um movimento lá que está injustamente provocado. Vai ter problema. E eu vou sair de cena, está aqui meu telefone, você me liga, você vai precisar de mim, disse para o juiz. Ele, meio amedrontado, segurou tudo até que chegou o fax lá em São Paulo, e o desembargador revogou a liminar que ele havia dado para desocupar. Quer dizer, tudo isso é fruto de uma luta. Assim, eu não hesito em dizer, é uma das coisas de que eu mais me orgulho como promotor público. Eu que já fui também alguém que assinou denúncia acusando o pobre toda hora. Isso acontece. As coisas estão montadas para ser assim. Né? Então, a atuação do Ministério Público é uma atuação contraditória no sentido de que há demandas legítimas, progressistas, democráticas, patrocinadas por órgãos do Ministério Público, perante o Judiciário e até fora dele, mas há também atuações reacionárias, conservadoras. Afinal, nós, promotores públicos, nascemos da mesma cepa, ou seja, somos farinha do mesmo saco. Temos aquela formação liberal, individualista, tecnicista, despolitizada, nós nascemos daí. O que poderá ter, onde é que está a esperança de mudança? Eu acho que está na vida, ou seja, no 6º ano da faculdade. A extensão colabora muito, mas é preciso também tomar cuidado com a extensão para que ela não seja assim, um inventário de problemas e de tragédias, e apenas uma coleção disso tudo. É preciso relacionar os problemas